Muito bem, estamos aqui para mais uma aulinha no Vania's English com o assunto Verb to Have. Antes de começar, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário e ative o sininho, ok? Muito bem, Verb to Have. Por que estudando esse verbo hoje? Nós já estudamos o verbo to be, nós já estudamos o simple present dos verbos em geral, não é? Porém, o verb to have, ele é especial também em inglês, porque ele é um verbo auxiliar, assim como to be, assim como to do, ok? E hoje nós vamos ver, só que ele tem um significado, assim como to do, to be, to do tem um significado, to be é ser, estar, to do é fazer, mas como verbo auxiliar, ele não tem tradução, ele só está ali para auxiliar. O to have também é auxiliar. O verbo to have significa ter. Como verbo auxiliar, ele também é utilizado para formar as frases num tempo verbal que nós ainda não estudamos, que é o present perfect. Nós vamos ver mais para frente, ok? Então, o verbo to have significando o verbo to have significando ter, possuir. Lembra quando eu expliquei o there is, there are? Eu disse que normalmente a gente fala assim em português, tem um gato embaixo da minha cama e não há um gato, que seria o certo? Então, em inglês a gente utilizaria o have, que é o ter, mas não, porque não é tem um gato embaixo da minha cama, não é o verbo ter, possuir, possui um gato embaixo da minha cama. Não, isso eu expliquei para vocês na aulinha sobre o there is, there are, ok? Então, o have, sim, esse verbo significa ter, possuir. Vejamos a conjugação. Na forma afirmativa, lembrando que eu estou explicando o presente, ok? Simple present. Então, eu vou dizer eu tenho, se é o verbo ter, eu vou dizer eu tenho, eu simplesmente vou conjugar, escrever have de fora a fora. Em inglês é muito fácil, não é? I have, you have. E aqui no he, she, it, o que vocês acham que é? No presente, na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu tenho a presença da letrinha S. Lembram-se? Terceira pessoa do singular. Então, se o verb to have fosse um verbo regular, né, eu colocaria apenas o S aqui, haves. Porém, ele não é um verbo regular, ele é irregular. Portanto, a conjugação do have na terceira pessoa do singular é has. Ok? H-A-S. She has, it has, he has. E aqui, have. You have, they have. Ok? Assim a gente conjuga. Porém, apesar dele ser um verbo auxiliar, eu vou precisar do verbo auxiliar, que é o mesmo que é usado para todos os verbos conjugados no presente, que é o do. Então, na forma interrogativa, eu vou utilizar o do. Lembra que eu falei? Vocês sabem que quando o do está no início da frase, é uma pergunta, né? Está antes do pronome, digamos assim, é uma pergunta e está no presente. Então, eu vou perguntar, do I have? Do you have? E assim por diante. E chegando na terceira pessoa do singular, eu tenho S, mas a forma que o verbo que vai ser contraído, que vai sofrer alteração, é sempre o verbo auxiliar. Mas teacher, você não disse que o verbo to have é auxiliar? Sim, mas aqui ele não está como auxiliar. Ele é o verbo ter. Eu estou explicando a conjugação do verbo mesmo, ter, possuir. Ok? E nós vamos aprender mais para frente ele como auxiliar. Então, terceira pessoa do singular, o S daqui do has, ele vem para o verbo auxiliar. Vocês já sabem isso. Então, o do vira does, com ES, por causa da outra regrinha que nós também já estudamos. Então, aqui, he, she, it, eu tenho does. Portanto, o verb to have volta para a forma
nominal dele, a forma normal, have, sem estar conjugado, ok? Porque a conjugação, a modificação eu faço aqui no verbo auxiliar. Porque você não vai dizer does he has, porque é como se eu falasse assim, nós vai, a gente fomos, talvez, algo assim, ok? Então é does he have, does she have, ok? E o restante do we, you, they have, ok? E na negative form eu tenho também que utilizar o verbo auxiliar e a partícula de negação not. Então fica assim: don't have a car, for example. I don't have a car, eu não tenho um carro. Aqui pode ser a forma contraída ou a forma normal, sem estar contraída, sem haver a contração. Do not. I don't have a car ou I do not have a car. E assim por diante. I don't have a car ou I do not have a car. You don't have a car. E a terceira pessoa, he, she, it does not have a car ou doesn't, ok? E assim por diante, tá bom? Essa é a conjugação do verb to have no simple present, nas formas afirmativa, negativa, interrogativa e negativa. Então, o que eu tenho de diferente? A gente tem sempre que atentar na terceira pessoa do singular a questão do S, e o have, ele é irregular, então não fica haves, fica has, ok? I have, you have, he, she, it, has. We have, you have, they have. E aqui, do I have, do you have, does he, she, it have? E não does he, she, it has, ok? Does have. A gente não vai ter duas vezes a flexão com o S, ok? E na negativa, I don't have, you don't have, he, she, it doesn't have, ok? Ou a forma normal, do not, does not. Muito bem, espero que tenham gostado. Este é o canal Vania's English. Vem com a gente, faça a sua inscrição no canal, dê o seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. Vídeos toda quinta-feira às 15h30. See you, bye!